Olá, caríssimas e caríssimos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse vídeo. Eu sou Túlio Augustus, sou sociólogo, PhD em Sociologia pela Universidade de São Paulo e criei esse canal com o intuito de dar uma certa regularidade na entrega de aulas para os meus alunos, dadas as restrições aí que nós temos em razão da quarentena, da Covid-19 e tudo mais. Extravasando, portanto, os propósitos para os quais esse canal foi criado, eu tenho feito aqui reflexões, ponderações a respeito dos temas mais diversos, assuntos que eventualmente estiverem povoando a minha cabecinha e trazer um debate aqui com vocês, deixando bem claro que eu sei que essa não vai ser uma instância muito qualificada de debate, não, a ideia é que seja uma instância não qualificada de debate, em certo sentido, e eu trago como credenciais para esse debate, em primeiro lugar, a cara de pau que Deus me deu e também as minhas credenciais de sociólogo, para tentar analisar sociologicamente questões mais distintas, deixando claro que o universo da sociologia é incrivelmente amplo, o que nos habilitaria, portanto, a falar de quase tudo sem sair dos nossos domínios por excelência. Pois bem, eu queria hoje falar de política novamente, desse assunto que permanece inescapável, né, que é incontornável, que é o Covid-19, pandemia, coronavírus, essa pauta que, citando o Milton Nascimento, né, está sendo sempre sussurrada no breu das tocas, anda sendo cantada em versos e trovas, a gente não consegue mais falar de outra coisa, mas eu quero, claro, com uma leitura mais próxima do terreno da política, né? Em primeiro lugar, parece bastante claro como as posições têm se firmado, né? Continua marcando posição em polos bastante distintos as duas figuras mais importantes na condução da saúde do país, que são, evidentemente, o presidente Jair Bolsonaro e o ora ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. É bom enfatizar o ora ministro porque talvez no momento em que você esteja assistindo esse vídeo ele não seja mais o ministro da Saúde. Ele tem sido a vítima de um processo de fritura público. Semana passada ele chegou a esvaziar as gavetas literalmente do ministério, mas acabou ficando no cargo aí por intervenção de uma certa elite política. E bom, mas a questão é que permanece o embate entre esses dois e parece, trazendo para uma análise bem pseudo-psicanalista, um embate entre uma espécie de id governamental e de um superego federal. O que seria isso? Em termos freudianos, o id é aquela instância da mente humana responsável pela satisfação dos prazeres, pela busca incessante de resolver e de dar vazão às pulsões. E o superego, na outra ponta, como aquela instância que tem como função primordial conter os impulsos, né, do id, e levando em conta aspectos mais externos à mente humana, digamos assim, mais próprios da vida social, da vida em comum, da vida com outros, né? Claro que eu estou fazendo uma análise, trazendo isso um pouco para análise política e sociológica, e é uma avaliação bastante tosca. Eu evidentemente não sou psicanalista, estou pegando aqui traços da psicanálise e tentando traduzi-los, né? E é possível também, numa perspectiva sociológica mais atomista, que seria essa da gente levar muito em conta a presença dos atores sociais e não tanto das estruturas da sociedade em si, mas reconhecer a importância do papel de cada um desses atores, ao desvendar essa psique coletiva ou desses dois entes aí à frente da questão, o ministro e o Bolsonaro. O negacionismo do Bolsonaro parece ser a tradução mais perfeita daquele que é o mecanismo mais primário de defesa da mente humana, que é o negacionismo, né? Segundo a psicanálise, quanto mais você nega algo e com mais fervor você nega algo, inconscientemente ou não, você está reconhecendo a gravidade daquilo que você nega, né? E parece que o Bolsonaro, por mais que faça concessões reconhecendo a gravidade uma hora ou outra, a linha geral adotada por ele é essa de negar a importância ou a gravidade dessa questão, no que parece ser um esforço de tentar
tampar o sol com a peneira, usando a linguagem mais popular. Enfim, a questão política continua também em torno do debate sobre a hidroxicloroquina ou cloroquina, que é uma panaceia que tem sido abraçada aí pelo presidente como uma solução no tratamento do Covid-19. A questão é bastante controversa, a comunidade científica em peso está contra essa postura, por entender que não há nenhum estudo conclusivo, não há nem traços de que ela tenha os efeitos que se espera de uma droga no tratamento do coronavírus. O estudo francês, que é o mais perto que se tem aí de um estudo científico, ele é muito, parece, pelo que dizem, mal feito, segundo muitos têm dito por aí, na comunidade médica e científica mundial. Semana passada saiu no The British Medical Journal, que é o jornal de medicina lá em inglês, um artigo de dois importantes expoentes, um professor da Universidade de Oxford e outro professor da Universidade de Birmingham, e eles estão condenando o uso da cloroquina, sobretudo se associado com a azitromicina, que é como tem sido corriqueiramente ministrado aí para alguns pacientes. A tal da Nise Yamaguchi, que é uma médica do Einstein, que defendida por certos núcleos bolsonaristas como uma possível ocupante do Ministério da Saúde, ela disse que estava usando a droga com alguns pacientes em estágio inicial do coronavírus, e foi desacreditada pelo próprio Albert Einstein, no qual ela trabalha, que disse que a recomendação do hospital é para ministrar a droga apenas e apenas em casos de pacientes muito graves. Portanto, há um ruído muito grande acerca dessa questão. Aí parece, ontem um outro agente importante, a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, veio a público dizer que há um otimismo precipitado, que essa droga não deveria estar sendo usada da maneira que está sendo, que ela pode trazer riscos ainda maiores, né? Mas parece que há da parte do governo uma tendência, o exército tem fabricado, né, a cloroquina, há uma parte a dar uma tentação em dar continuidade a isso. Há um debate, o debate vai continuar pelos próximos dias, e a adesão bolsonarista a essa droga é, como quase tudo na vida política hoje no país, é fruto de muita ideologia. Está sendo bastante ideologizado. O assunto coronavírus em geral tem sido ideologizado, né? O Bolsonaro semana passada citou o Roberto Calil, que é médico do Sírio-Libanês em São Paulo, e que foi médico do Lula, foi médico da Dilma, e que era até pouco tempo chamado pelo Bolsonaro como petista. Que o Bolsonaro, quando foi ventilada a hipótese dele ser transferido por Sírio-Libanês, ele disse que jamais, porque não ia ser tratado como comunista, por petista. Agora ele citou o Roberto Calil, porque o Roberto Calil disse que usou cloroquina. Então ele citou o Roberto Calil num pronunciamento oficial na TV como exemplo de médico ou de medicina que deva ser praticada, para a gente ver como as questões ideológicas elas são muito fortes hoje na vida política desse país, sobretudo nesse governo, né? Por mais que se tente desvencilhar e dar um verniz científico, a questão continua sendo muito política, muito ideológica, e não apenas da parte do Bolsonaro, né? Os governadores em geral têm politizado muito a questão. O Dória, governador de São Paulo, diariamente faz pronunciamentos, ideologiza muito a questão. O próprio Mandetta, não sejamos ingênuos, ele é um agente político com mandato e tudo, tem interesses políticos, age muitas vezes politicamente também, e é uma ilusão a gente achar também que as questões estão sendo movidas apenas por critérios técnicos e tudo mais. É evidente que não é bem assim. O Mandetta, semana passada, numa coletiva, citou um caso muito interessante, que foi o mito da caverna, né, que é uma coisa muito própria aí da filosofia, das ciências humanas, e que ele disse que releu o mito da caverna, que ele tinha lido quando ele tinha 14 anos, e é claro que ele está fazendo uma alusão, ele está alfinetando o Bolsonaro e o bolsonarismo ao dizer que, olha, vocês ficam aí com um discurso ideológico, eu fico com um discurso científico. O mito da caverna, se você não conhece, é um trecho de um livro do Platão,
que eu botei aqui, A República, que é um livro clássico do Platão, escrito lá no século IV a.C., e no livro 7 o Platão faz uma alegoria dizendo, olha, imagine uma caverna na qual os prisioneiros estejam acorrentados contra a luz, de costas para a luz do sol, vendo tudo que eles veem, que se passa lá fora, são as sombras refletidas pela luz na caverna. E se um prisioneiro eventualmente libertado sair e descobrir o mundo lá fora, uma vez que ele volta para contar para os colegas lá aprisionados que o mundo que eles viam através das sombras, das formas, não é nada daquilo, que a realidade é incrivelmente mais distinta, ele não seria digno de credibilidade, porque o mundo sensível o mundo sensível é muito diferente do mundo que nos é dado pelo conhecimento, né? O que a gente sente com os nossos sentidos imediatos é sempre muito distinto daquele que a ciência vai nos oferecer. No fundo, o Mandetta estava alfinetando essa postura bolsonarista e ideológica da cloroquina e de outras questões do combate ao coronavírus, porque a metáfora por trás do mito da caverna, que está aqui no livro 7 da República, é a metáfora da tomada de consciência, né? Significa o indivíduo adquirindo consciência a respeito da realidade, que é o papel da filosofia, que é o papel da ciência em geral, do conhecimento em geral. Era isso que, grosso modo, que o Platão estava dizendo lá no século IV a.C., né? Mas na linguagem política isso adquire uma visão muito distinta, né? Muito diferente, porque, afinal de contas, o Mandetta estava dando uma alfinetada muito grande aí no Bolsonaro. Uma questão que não está sendo muito lembrada também, mas que vale a menção, é que o Bolsonaro ele tem uma adesão muito fácil a essas soluções simplistas para questões complexas, né? Ele tem, em geral, um discurso ou um rol de resoluções para os problemas do país muito simplistas, né? Tudo no discurso dele é muito simplista. Isso, claro, é próprio do populismo, isso também está na essência do carisma dele, da maneira como ele cativa muitos dos seus eleitores, porque ele tem soluções supostamente muito simples, muito fáceis de serem executadas, que demandariam tão somente firmeza, força e vontade política, que ele teria em detrimento de outras forças políticas, né? A questão aqui é que a questão da cloroquina, ela também está muito atrelada a tal da fosfoetalonamina, né? Acho que é isso mesmo o termo, fosfoetalonamina, que é a substância da tal da pílula do câncer, que anos atrás surgiu e que foi, vale lembrar, um dos únicos 2 projetos aprovados pelo Bolsonaro nos 28 anos que ele ficou no Congresso, né? Um dos projetos aprovados por ele foi a distribuição a liberação dessa fosfoetalonamina, que era a pílula do câncer, algo também bastante controverso, que até hoje não tem estudos de grande relevância comprovando a sua eficácia, que ela é mais ou menos um efeito placebo, né? Então vale a pena lembrar como que mais que uma adesão momentânea a uma possível solução ao coronavírus, está em jogo aí um certo modus operandi do Bolsonaro. Ele sempre age politicamente dessa maneira, né? Ele tem um pensamento mágico, mítico, que é próprio de pessoas pouco instruídas e pouco escolarizadas, a acreditar em soluções muito simplistas e muito avessas à lógica da ciência. Vale lembrar também que o Bolsonaro, que vive espenziando o Drauzio Varela, que é médico e trabalha no Fantástico, e enfim, que é conhecido nacionalmente, porque na época também desse debate sobre a tal da pílula do câncer, o Drauzio se opôs, né? Não foi contra, evidentemente, ao estudo, mas se posicionou dizendo, olha, é muito precipitado, cientificamente não é assim, um estudo feito em camundongos lá por um único cara no interior, que um professor aposentado por conta própria fez um estudo na USP de São Carlos e chegou à conclusão de que em certos tipos de câncer
um certo grupo de camundongos que ele aplicou seria válido. E o Drauzio, como a comunidade médica em geral, se opôs como que está. Passado anos até hoje, essa pílula do câncer parece não ser nada a não ser um placebo, né? Não tem grande efeito científico como droga, não percorreu nenhum dos caminhos que as drogas ou que as soluções trazidas pela ciência e pela medicina precisam percorrer, né? Mas, novamente, a gente vê que esse arranca-rabo aí que o Bolsonaro insiste em ter com o Drauzio, por exemplo, vem dessa época, né? Vem desse período, o que mostra mais uma vez como as questões políticas de outros tempos estão sempre presentes entre nós e como padrões de atuação dos nossos agentes políticos em outras épocas se repetem nesse período, porque afinal de contas se trata das mesmas pessoas. As questões mudam, as circunstâncias se alteram, mas o modus operandi nem sempre se altera. E é isso. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve aí nesse canal que a gente está criando. E um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.